No quadro Tendência de hoje vamos falar sobre a escolha de cadeiras para escritórios. Quem está aqui para conversar com a gente é Jurandir Júnior, da Modulary Office. Eu queria começar falando um pouquinho, Jurandir, sobre os critérios, de escolha para essas cadeiras de escritório. Ok, Stephanie. Na verdade, cadeiras para escritório é um tanto quanto até polêmico a gente conversar sobre isso, porque existem, na verdade, inúmeros recursos, inúmeros benefícios, inúmeras características que definem a escolha do profissional por uma cadeira de escritório. Então, existem pontos principais que a gente poderia citar, que seria a questão da ergonomia e um outro fator que também é muito importante, que é a estética. Então, são dois fatores que são princípios básicos para a definição de uma cadeira para escritório. E quanto à questão da hierarquia, como é que a hierarquia influencia na escolha dessas cadeiras, na definição para cada área do escritório? Isso é um ponto bastante importante. Na verdade, dentro de um escritório, dentro de uma empresa, basicamente a hierarquia se define pelo espaldar, que seria, na verdade, o encosto da cadeira. Então, quanto mais alto for o encosto da cadeira, maior é a hierarquia daquele indivíduo dentro da sua organização. Então, em geral, por exemplo, se você tem um supervisor, um gerente e um diretor, a cada nível que ele fosse elevando, o espaldar da cadeira, ou seja, o encosto, ele vai aumentando para que mostre que aquele profissional tem uma diferenciação dentro da empresa. Jurandir, a questão das cadeiras terem braço, não terem braço, a questão da altura, isso influencia? Tem alguma norma que deve ser seguida para essa definição? Sim, na verdade, basicamente, as cadeiras, quase todas as cadeiras elas têm braços, mas não é uma exigência. Tudo vai depender muito da função desempenhada do indivíduo que utiliza aquela cadeira. Por exemplo, existem cadeiras de staff. As cadeiras de staff são cadeiras utilizadas por indivíduos que passam em torno de 6 a 8 horas dentro do trabalho. Então, essas cadeiras elas precisam ter regulagem de altura, elas precisam ter regulagem de braço, elas precisam ter regulagem de encosto para que possa oferecer a essa pessoa um conforto maior, tá? E as normas que geralmente regulamentam esse tipo de produto são as normas da ABNT e as NR17, que é do Ministério Público. Então, na verdade, existe uma série de normas que influenciam na definição de uma cadeira. Então, vamos fazer, por exemplo, uma comparação entre uma cadeira de diretoria e uma cadeira de staff. A linha staff, como eu acabei de falar, são para aqueles indivíduos que utilizam a cadeira por mais tempo. Um diretor, por exemplo, ele tem uma vida muito corrida, muito movimentada e ele não passa muito tempo sentado. Então, uma cadeira de diretoria, por exemplo, não necessariamente precisa ter um braço com regulagem. Já uma cadeira de staff, uma cadeira de uma pessoa que trabalha com digitação, essa cadeira necessariamente precisa ter regulagem, até por uma questão de saúde mesmo, até por uma questão da pessoa ter algum problema, algum tipo de lesão com relação ao trabalho. Então, o mais importante é, dentro de uma organização, você estudar quem são as pessoas que vão utilizar aquele produto, saber qual a função daquelas pessoas, quanto tempo aquelas pessoas passam executando aquele determinado tipo de função, e aí sim você fazer uma definição da cadeira em cima daquele tipo de trabalho que a pessoa desempenha. Jurandir, muito obrigada por sua presença aqui no Curto Circuito, a gente agradece. Eu gostaria de agradecer também e dizer que a gente está sempre aqui para poder ajudar as pessoas a poder dar um pouco de nosso conhecimento, de contribuir um pouco com o nosso conhecimento para o público e poder informá-los melhor. E agradeço também ao Curto Circuito. E você aí de casa, não deixem de acessar o nosso site www.decoraçãosalvador.com.br.